Então, eu acho muito legal, né? Ó, eu gosto muito, eu assisto todos, só que agora não apareceu mais temporada, né? Então, é um estilo de desenho que eu acho também sensacional, né? Legal pra caramba isso aqui. Eu sou fã, tá? Isso aqui vale a pena. Eu tenho outro aqui também, deixa eu mostrar para vocês, só um momentinho. Aqui. Tá? É da Disney, tá? Gravity Falls. Tem o desenho que passa no canal da Disney, né? Acho que a grande maioria conhece. Eu adoro. Né? Estilo também, estilo mais cartoon, esses olhinhos redondos, né? Isso aqui eu acho muito legal, muito interessante também. Bem detalhado, as histórias, tá? Correto? Então, assim, o que é legal, isso que eu estou mostrando para vocês, até para ver os estilos diferentes, né, existentes, é muito grande, né? E aí a gente tem que respeitar isso daí. Mas assim, galera, deixa eu ver. Eu vou dar uma lida aqui no chat. Claro, o livro que eu queria, eu acho muito lindo. Chorei quando acabou. Verdade, pessoal. É um que compensa, viu? Puta, Gravity Falls Sou fã desses caras aqui. Espero que tenha mais. A gente até agora não veio nada de novo, né? Mas espero que dê continuidade, tá certo? Então vamos lá. Vocês estão preparados? Papel, né? Bom, pessoal, pegando uma linha, a mesma linha que eu uso na aula até, tá? Eu diria assim que existem alguns treinos, mesmo para quem já desenha, né? Tem alguns alunos meus que estão aí, vão falar, pô, professor, né, pega no pé nisso daí. Eu pego porque é um treino que ajuda muito também nessa parte de criação, desenhos de mão, né? Esse treino dos desenhos de mãos, tá certo? Ó, isso aqui é muito bom para a gente estar aprendendo a lidar com, como se diz assim, com essa parte de criação, esse tipo de desenho de observação. Eu mesmo, assim, às vezes a gente fica um tempo sem desenhar, né? Ou às vezes treina. Eu costumo estar fazendo esse treino, esse desenho da própria mão, desenhando a própria mão, né? Até hoje, mesmo, né, trabalhando com isso, eu costumo estar fazendo esse tipo de treino. Então, assim, eu pego no pé um pouco da galera aí. É um treino importante, tá? E você vai perceber, porque é complexo. O desenho da mão é um negócio complexo. Então, conforme como se diz assim, o movimento que você deixa a mão, ela fica difícil de desenhar, tá? Então, assim, Oi? Deixa eu ver aqui no chat aqui. Acho que tem alguém que está com o microfone aberto, né? Deixa eu ver. Victor, Maiara Fortunato poderia mudar seu microfone? As aulas... Ui, é mesmo? Pera aí, eu esqueci aqui. Deixa eu gravar as aulas. Interromper gravação. Ah, não, já está gravando automático já. Tá gravando. Tinha esquecido de colocar para gravar, mas já está gravando, tá? Deixa eu ver. Pode fazer digital? Só que não é para sair a foto, tá aqui dentro. Por quê? Deixa eu só ver um negócio aqui, galera. Mas está gravando já. Tá gravando. Tá bom? Não, isso aqui vai estar gravado, tá? Então vamos lá, então, pessoal. Eu vou passar bem rápido aqui, correto? Explicando um pouquinho o princípio, né? Para quem é aluno meu já passou por isso, tá? Mas eu vou estar colocando a câmera aqui em cima agora, em cima do papel em branco, tá? Só um momentinho, eu vou ajeitar aqui. Vamos lá, então. No caso aqui, o que eu vou estar passando, o próprio desenho da mão,
até para quem está no início aí, se tiver alguma garotada mais nova aí, tá? Deixa eu só ajeitar aqui o... Só um momentinho aqui, pessoal. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Tá? Só um momentinho. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, tá, pessoal? Só fazer o foco. Essa aqui é foco manual, tá? Espera aí. Então, aqui eu tenho alguns desenhos aqui, tá, galera? Deixa eu ver só o chat aqui, como é que tá. Perdi. Pode fazer digital? Pode, tranquilo, tá? Anderson... Bom, a gente está no início aí, tá, galera? Pode ficar tranquilo, tá? Eu não vou fixar muito nisso aqui, que é nessa parte desse estilo de desenho, tá? Eu vou abrir um pouco mais aqui. Espera aí. Ó. Agora não. Espera aí, pessoal. A câmera aqui não está se fixando direito. Calma aí. Pronto. Tá certo? Então, aqui são desenhos de mão. Eu só vou dar uma passada rápida nisso aqui, tá? Principalmente para a galerinha que está no início, né? Correto? Que está aí no começo, começando a desenhar, né? Esse treino de desenhar a própria mão ajuda muito, tá? A gente está aprendendo a estar fazendo as estruturas, fazendo, por exemplo, lidando até com perspectiva, volume, tá? Então, nessa parte aqui de início, eu vou desenhar rapidamente, mas assim, eu dou uma dica aí para quem for começar, ou quem já desenha, só fazer treino, tá? Beleza, galera? Deixa eu passar um pouco aqui mais. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, pode perguntar, tá? Então, só para mostrar um pouco para vocês, correto? Eu vou começar a fazer um desenho aqui, tá? Esse aqui eu vou passar rápido já para entrar também na parte de rosto, mas só para mostrar para vocês, né? Então, ó. A gente vai fazendo o desenho tudo em forma estrutural, tá? Então, aqui, por exemplo, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, vou fazer um pouco mais forte. Ó. Aqui a coxa da mão. Então, eu vou desenvolvendo uma estrutura, tá? Ó. Repara só, né? Como a gente faz, dá um pouquinho de profundidade aqui, ó. Né? Então, aqui ó, é uma falange, ó. Tá vendo? Só para mostrar para vocês, eu vou fazer meio rápido aqui, tá, pessoal? Porque não é essa, ó. Perceberam? Tá? Então, por isso que eu acho importante, sempre que puder estar fazendo esse tipo de treino... tem uma coisa que eu não sabia. Né? Entendeu? Tá vendo, ó? Você pode estar ali de boa, que nem agora está de quarentena, né? Galerinha mais nova até, né? Aí vocês vão fazendo esse tipo de treino aqui, ó. Observando a própria mão, né?
tá? E aí vocês começam a estar desenhando, ó, tá? Ó. Coloca na sua parte essas coisas, vai quebrar o negócio. É? Coloca dentro do seu cordão. Tem alguém que está aberto aí, pessoal? Aí, ó. Tá vendo? Então, isso aqui ó, a gente faz por etapa, ó, são blocos que acaba ajudando a dar profundidade, correto? Isso aqui é bem interessante. Então, eu só estou passando meio rápido para vocês, eu não vou bater em cima desse exercício da mão, tá? Mas, assim, é um exercício de treino, excelente. Aí, depois que você faz toda a parte de estrutura, ó, pode perceber, então, tudo, a gente pensa estruturalmente, ó. Aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Eu tenho aqui essa parte da mão aqui, ó, né? Essas primeiras articulações, né? Até eu costumo falar até mesmo em desenhos de corpo humano, para você ter uma certa noção de proporção em tamanho. Eu dou uma dica que sempre fica esperto com a questão das articulações entre cotovelo, braço, perna, tá? Então, por exemplo, se você vê aqui, ó, eu tenho aqui essa profundidade aqui, ó, ela vem, ela vai dar a volta e vai sair desse lado, ó. Tá vendo? Ela vai sair desse lado. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Aí, isso aqui é bem importante, tá? Porque depois eu falo assim, a fase de acabamento, né? Por exemplo, deixa eu só apagar um pouco aqui, só para ficar claro, que eu desenhei com um lápis um pouco mais escuro, né? Estou utilizando uma grafite B, que é um pouco mais escura. Então, por exemplo, depois para mim dar o acabamento, fica bem mais prático, ó. Né? Porque eu tô com uma grafite grossa e ela é B, então ela é bem forte. Ó. Tá vendo? Então, quando a gente já parte para essa parte de acabamento, ó, já é bem mais fácil. Ó. Tá vendo? Tá? Deu para vocês entenderem isso, pessoal? Então, aqui eu não vou me aprofundar muito, tá certo? Mas é um exercício que sempre no início das aulas de ilustração eu passo para os alunos, tá? Até hoje eu ainda continuo a treinar, fazer esse tipo de exercício aqui de vez em quando, tá? Ajuda bastante, correto? Então, para a galera aí que está iniciando, ou mesmo quem já desenha, isso aqui vai te ajudar muito, tá? Tranquilo, pessoal? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat, aqui, tá? Peraí. Professor, qual marca de grafite você usa? Qual a grafite dessa tua lapiseira? O pessoal está falando um pouco de lápis aqui. Vamos lá, então. Vamos comentar um pouquinho. Pessoal, eu utilizo o básico. Acho que tem alguém que está com o microfone aberto. Eu ia pedir, por favor, tá? Porque tá interferindo aqui um pouco na... Essa grafite aqui é uma grafite B, tá? Mas deixa eu ver o diâmetro dela aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Peraí, só um momentinho, pessoal. Acho que foi essa daqui, ó. 2.0, tá? Então, uma grafite é uma lapiseira grossa. Tá bom? Ela é 2.0. Se eu não me engano, essa aqui veio nela, é B, porque ela é bem escura, ó. Repara só no sombreamento, tá? Ela é bem escura, ó. Com um pouco mais, ela vai ficar bem escura, tá? Opa, caiu aí, deixa eu ver se vai voltar. Não vai voltar. Voltou. Certo? Eu comprei, não é uma lapiseira cara, acho que eu paguei R$6 nela. Tá? Eu encontrei numa loja, acho que ali na rua, na Cabral. Eu não lembro o nome da loja. Tava por lá, achei, tem até um apontador aqui, ó. Tá? Essa aqui tá mais redonda, né? Para sombreamento é bom, mas se você precisar, você aponta, ela fica bem fina. Tá? É gostoso de desenhar com essa lapiseira. E aproveitei e comprei um pouco de grafite, ó. Olha só a largura da... Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ela
A grafite dela é grande, tá certo? Mas quando vocês forem comprar, vocês fiquem espertos com isso, ver se ela é da linha B. Essa aqui, deixa eu ver, essa aqui é uma 09. É uma 09, tá? Mas assim, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês também. Eu utilizo muito a 05, né? Esses bastão aqui também é bom, deixa eu só pegar uma 05. E na 05 também, viu, pessoal? Vocês dão uma olhada, ver se ela que tipo de grafite é, tá? Deixa eu pegar aqui uma. Aqui, eu tenho uma essa da Pilote aqui, excelente para desenhar. Tá, essa aqui, ela é. Essa aqui é importada, tá? Ela é pesada. Ela tem um peso dentro. Por exemplo, não é todo mundo que gosta. Eu gosto de um material um pouco mais pesado. Tá? A grafite, ó, essa aqui é 05, mas quando vocês forem comprar, vocês têm que ver também o tipo da grafite que é, tá? Ó, essa aqui, ó, tem há muito tempo. Deixa eu ver se ela tá escrita. Ó, deixa eu tirar um pouco aqui, sim. É da marca Mitsubishi, mas, ó, ela é B. Tá? Então, uma grafite mais escura, mais macia. É excelente para desenho, viu, pessoal? Tá? Ela é B, 05B. Grafite tipo B, né? Diâmetro 0,5, tá? Que é essa fininha aqui, ó. Para desenhar é excelente, para sombrear também é legal sombrear com ela, tá? Eu particularmente gosto, prefiro, indico até, né? A B, ela é excelente. HB, tem algumas grafites também que você compra, até lápis, que é HB, tá? O HB, pessoal, para fazer estrutura é excelente, tá? Uma estrutura que você quer que fique bem, como se diz assim, bem claro, né? Que não precise que não precise, por exemplo, depois você apagar. Então a HB ela é mais clara, mais dura, né? Não, assim, até para sombrear, de repente, para fazer um sombreamento médio, ela só que não escurece. Então, para a estrutura é legal, tá? Essa aqui, por exemplo, é tudo B, ó, 4B, 6B, ó. Um lápis que eu gosto muito, 6B, tá? Então tem essa variação aí, mais fino, mais grosso também, mas eu gosto mais da grafite B. O problema da grafite B, para sombreamento excelente, mas ela costuma borrar bastante, tá? Professor, nessa parte que você faz o acabamento, você deixa umas linhas mais finas e outras mais grossas. Isso é feito aleatoriamente ou tem a ver com a luz e sombra? Ah, você fala que eu fiz uma rachura aqui bem rápida. Eu faço meio aleatório, assim, mas assim, depende muito, né? A questão do sombreamento, às vezes, eu utilizo um sombreamento um pouco mais leve, até para dar um pouquinho essa situação de volume, né? Correto? Então, por exemplo, fazer o degradezinho assim, né? Tá? Essa aqui, deixa eu ver, essa aqui deve ser um... Deixa eu pegar aqui uma... Então, às vezes, eu vou sombreando assim um pouquinho aleatório até, não estou seguindo uma fonte de luz correta, mas é com o intuito de dar um pouquinho de volume, né? Então... Vai brincar aí, deixa eu trabalhar. Isso aí ajuda bastante, tá? Correto? Ó. Agora, se você tiver uma fonte de luz correta para seguir, é legal, tá? Olha lá, mas tem muitos, assim, até muitos desenhistas que acabam utilizando isso como forma de você estar criando um volume mesmo, né? Então, deixa um pouquinho de reflexo. Eu sempre falo para os alunos, ó, esse lance de deixar um pouquinho de reflexo ali ajuda a criar volume, tá? Correto? Professor, tenho muita dificuldade na criação do sombreamento. Como faço para melhorar? Não, é treino, né? Você tem que treinar. Por exemplo, você fez um desenho desse tipo, aí você tenta sombrear, tá? Para dar essa noção de volume, ó. Né? Eu também no início não conseguia fazer direito, mas através de próprio treino de desenhos de observação, tá? Correto? E aí você consegue estar fazendo esse estilo de volume, dando um pouquinho mais de volume, né? Ó, tá vendo? Ó? Correto? Ó.
Às vezes a gente acaba fazendo isso aqui até a hora que você, por exemplo, quem acaba colorindo desenhos... Não, eu não falo da line art. Line art, o que seria? Presidente, brinca com eles, eu vou pegar essa bola e vou guardar. Seria mais a rachura? Você quer dizer? Pessoal, alguém está com o microfone aberto aí? Né? Está interferindo bastante aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Imagens, fotos. Line art. Já desativaram já? Então, depende muito, né? Por exemplo, essa parte de rachurado também, né? Que seria as aglomerações de linha, né? Tá? Você vai fazer... Deixa eu mostrar aqui, por exemplo. Essa line art que vocês estão falando, pessoal, eu não estou bem informado sobre essas técnicas, tá? Ela tem a ver mais com a parte vetorial, é isso? Eu falo do contorno, fica as linhas mais finas e outras mais grossas. Ah, certo. Você acaba utilizando as linhas grossas meio que para, como se diz assim, causar uma diferenciação, né? E, às vezes, em alguns tipos de desenho, né, principalmente, às vezes, desenho de você, algumas ilustrações, eu já fiz isso daí por exemplo, ilustrações de mascote, alguns personagens que o cliente pede para criar. Então, às vezes, eu acabo utilizando esse tipo de linha para fazer separações. Tá? As linhas mais finas seria uma linha de acabamento, mas quando a gente faz a mais grossa, né, por exemplo, você engrossa do lado de fora, né, seria para haver eu diria assim, é uma opinião minha, né, haver uma separação entre objetos, vamos supor, né, correto? Vamos supor que há alguma coisa aqui no fundo, né, então, por exemplo, se eu quero um destaque para alguma parte do desenho, né, cabeça, tem uns que às vezes que é personagem, eles separam o personagem inteiro do fundo, então essa linha mais grossa, ela serve para dar esse acabamento. Eu utilizo muito isso daí em desenhos de personagens, né, então às vezes a gente cria um personagem, então dependendo da situação, né, não é todos, viu, então eu acabo utilizando isso daí, tá, então uma linha mais grossa, né? Por exemplo, aqui, estou fazendo aqui da mão só para dar um destaque maior, mas na minha opinião, acho que é mais para fazer algumas partes de separação, correto? E acaba engrossando um pouco, por exemplo, a mão, ou se tem mais outros objetos aqui no fundo, tá? Você fala do contorno, fica umas linhas mais finas e outras mais grossas. Então, eu acho que isso é uma opinião minha, eu acho que é para isso. Quer ver? Ó, por exemplo, deixa eu mostrar um aqui, ó. Não sei se você está entendendo, Giovana, que eu estou querendo passar. Tá vendo? Esse aqui é um, ó. Tá? Então, por exemplo, foi feito no nanquim. Tá certo? Então, aqui, o que a gente está vendo aqui, ó? Essa linha mais grossa, e aqui onde tem musculatura, esses negócios, essa parte eu diria aqui um pouquinho mais de volume, elas são mais finas, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês, calma aí.
que eu estou falando. Por exemplo, um desenho acabado, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui em cliente, só um momentinho, viu, pessoal? Espera aí, tomou um outro rumo aqui, mas eu quero mostrar isso aí. Deixa eu pegar aqui. Café. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver. Esse aqui já é... Eu vou tirar um pouco a câmera aqui. Deixa eu ver, ó. Tá tremendo pra caramba. Calma aí. Ó, esse aqui, por exemplo, é um que eu fiz para um cliente. Tá vendo? Se você perceber, olha lá, ó. Eu acho que isso aqui é desenhado digitalmente, com ferramentas, né? Dá um total acabamento, ó. Mas repara só, né? Ele tem linhas mais grossas em volta, tá? Correto? Então, na minha opinião, isso aí ajuda, é uma questão de acabamento. Mas é lógico, assim, deixa eu só salientar que isso daí depende de cada um, né? É um estilo, tá? Eu utilizei muito isso, ainda utilizo. Deixa eu só colocar aqui do jeito que estava. Deixa eu só um momentinho. Tá? Então, assim, eu ainda utilizo. Quer ver? Deixa eu só mostrar um outro desenho aqui também. Deixa eu ver se esse aqui eu cheguei a colocar aqui, ó. Tem outros dois rascunhos aqui que eu fiz, só para mostrar para vocês, tá? Peraí, só um momentinho. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí? Tá? Deixa eu voltar aqui no chat. Para fazer o efeito de sombras, dobras. Vale para lápis de cor também? Vale. Vale sim. Você está perguntando se vale para lápis de cor? Vale. Né? Esse aqui, no caso, ó, é rachurado, tá? Mas, ó, repara só. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui no caso, eu quis separar o animal, o peixe aqui, dá uma certa separação da água, ó. Então, pode perceber, eu contornei grosso em volta do peixe e contornei grosso em volta da água, tá? Para causar uma separação de elementos, né? E, assim, me perguntaram se isso funciona com lápis de cor também. Funciona, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, é um que eu fiz o ano passado, que a gente fez um trabalho sobre aquele livro de RPG D&D, que tem os personagens anões, né? E aqui, no caso, eu utilizei técnica de lápis aquarelado, né? Mas mesma coisa, se você perceber aqui, ó, eu tenho um traço mais grosso, tá certo? Os traços finos aqui dentro da mão, tá? Veia, musculatura, um pouquinho de rachurado, não tá totalmente rachurado, tá? E aqui os traços mais grossos, um pouquinho mais grosso, para determinar essa diferenciação, por exemplo, do braço com o objeto, né? Então, eu diria que, assim, na minha opinião, tá? Eu acho que isso aí serve para você fazer esse tipo de separação. Mas, assim, não é todo mundo que utiliza, tá? Não é obrigatório, tal. É uma técnica também, HQ, a galera utiliza muito. Por exemplo, tá vendo? Ó, esses desenhos aqui, que é o tipo de desenho que dá para você digitalizar, que dá para você depois colorir, utilizando um programa específico, né? Isso dá um acabamento legal, né? Por exemplo, esse aqui, que é um desenho em preto e branco, se você quiser digitalizar ele e depois colorir no computador, vai ficar bem legal, tá? Porque ele pega todos esses traços aqui, os mais grossos, os mais finos, então ele dá um acabamento legal. Então isso aqui é um estilo de desenho, tá vendo? Né? Por exemplo, eu vou mostrar um outro aqui para vocês, tá? Aqui, tá? Esse aqui é um trabalho que eu estou fazendo com um cliente, tá certo?
Olha isso aqui, por exemplo. Isso aqui já é diferente. Tá? Então, esse aqui também é uma aquarela. A gente utiliza a técnica aguada, né? Eu já mostrei para os alunos durante a aula, né? Mas esse aqui já é uma técnica diferente. Ela tem um acabamento. Os traços aqui, por exemplo, ó, tem traços de nanquim que eu faço primeiro, mas são linhas bem finas. Eu utilizo uma caneta 0,05, quase um fio de cabelo, tá? A Larissa está perguntando que aquarela que eu usei. Eu utilizei lápis aquarelado e aquarela. Utilizei os dois juntos, tá? Primeiro eu pinto com lápis aquarelado, e aí com pincel eu vou molhando, tá? E depois eu utilizo a aquarela para dar o acabamento. Então, por exemplo, certos pontos aqui escuros, né? Aqui eu utilizo a tinta preta, utilizo a tinta marrom, aqui também tudo, aí vai no pincel mesmo depois, tá? E os pincéis que eu uso pouco pincel, tá? Ó, deixa eu mostrar essa aqui, por exemplo. Essa aqui foi a última que eu fiz, ó. Tá vendo, ó? Repara só. Tá? Aqui, ó, tá vendo? Para mim dar esse acabamento aqui, que parece uma sombra, isso aqui é aguado. Você água, tinta, tá? Você água, tinta, aqui, por exemplo. Esses aqui são os pincéis que eu uso, ó. Basicamente, eu utilizo só 3 pincéis, tá? Eu faço ao contrário. Pinto com aquarela, depois passo lápis de cor. Pode ser também. Tá? Não tem regra, tá, pessoal? Não tem regra, não. Vocês podem estar utilizando. A única coisa que eu sei que tem. Eu estava conversando na última aula, alguns alunos. Eu já vi cara fazer isso, mas eu não peço para não fazer porque estraga o lápis. Tem gente que molha o lápis aquarelado na água e depois pinta. Eu acho meio complicado, tá? Porque o lápis vai estragar. Né? Ó, eu utilizo basicamente esses 3 tipos de pincel. Deixa eu. Ó, essa aqui é a paletinha que eu utilizo, tá? É uma embalagem de aquarela já que foi usada, então eu utilizo aqui para estar aguando, né? E gasta pouco pincel, tá? Pouca tinta, ó. Uma bem fininha, aqui, ó. Extra fino, uma média, tá? E essa daqui que é o que eu utilizo para pintar ele como um todo, ó, tá vendo, ó? A ponta, pessoal, ó, meio redondinha e bem macia, tá? Ó, bem macia. Tá bom? Não machuca o papel, passar o lápis depois também. Aí é o seguinte, depende do tipo de papel, tá? No caso aqui, ó, esse papel para esse tipo de desenho, que eu estou mostrando para vocês, né? Isso aqui é um papel grosso assim, 200, né? É de 200. É um papel até grosso, mas é um papel próprio para aguentar a técnica aguada, tá? Então esse aqui ele aguenta. Como ele está seco já, mas por exemplo, a parte do tronco aqui, eu carrego bastante o pincel com água. Tá? Então esse é o tipo de papel que ele aguenta. Aquarela, deixa eu tirar aqui, vai depender muito do tipo de papel, tá, pessoal? Esse aqui, por exemplo, é um papel simples. Esse papel canção escolar. Então aqui eu utilizei lápis aquarelado, esse lápis da Faber comum, tá? Aguei tudo, mas você vê que ele aguentou legal também, tá? Dá 150, 180, né? Se eu não me engano. Aí você tem que ver... esses detalhes foi feito por último, em branco? Sim, foi feito por último. No caso aqui que eu fiz alguns detalhes em branco, você pode estar utilizando um pincel fino com a tinta branca ou eu utilizei aquela caneta Posca. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês já conhecem essa caneta, né? Só que assim, a Posca... Deixa eu ver onde é que ela tá aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Essa caneta aqui, ó. Tá? Uma aluna minha, Júlia, ela utiliza para fazer hiperrealismo. Tá? Esse tipo de caneta aqui. Essa aqui é bem fina, ó. Quer dizer, seria bom se fosse até mais fina, ó. Ó. Tá? Só que assim, se passar a mão, meio que ele sai, tá? Então, essa caneta Posca aqui, ó. A galera utiliza muito para desenhar em parede também, tá? Branca. O mais fina possível é melhor. Então, aqui nesse caso, eu utilizei aqui, ó, para dar passar por cima, ó. Tá vendo, ó? Ó. Eu utilizei essa caneta aqui. Mas assim, na minha opinião, né, que eu nos pássaros ali também utilizo algum acabamento em branco, na minha opinião, eu prefiro o pincel.
Pincel fino. Eu prefiro pincel fino, tá? Não sei se é porque é coisa de cara velho, né? Que é acostumado a desenhar, né? Por exemplo, aqui, ó. Ó a barba dele aqui, ó. Deixa eu ver, vocês estão conseguindo enxergar aí, né? Qualquer coisa vocês perguntam, ó. Tá vendo? Ó, vou colocar um pouquinho mais de branco aqui, ó. Tá vendo? Agora, naqueles desenhos de aquarela, pessoal, esses de pássaro que eu mostrei para vocês, eu faço também, se vocês perceberem, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Ó, também faço a mesma técnica. Se você olhar aqui dentro, ó, bem de leve, tá? Só que eu utilizo pincel. Pincel com tinta branca. Eu prefiro, tá? Por exemplo, quer ver, ó? Deixa eu ver se tem um outro aqui que eu mostro legal. Tem, ó. Olha aqui, ó. O bico dele, ó. Percebeu que tem branco aqui também? Isso aqui faz com um pincel bem fininho, tá? Aqui, ó, novamente, ó. Olha lá, para dar esse acabamento, porque ele tem o bico meio gasto, que ele come semente. Ah, esse aqui tá mais explícito, ó. Isso que eu tô falando para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem até ó, um pouquinho de branco também nas penas, ó. Isso aqui, eu utilizo o pincel branco. Pincel com tinta branca. No caso aqui, aquarela. Esses desenhos aqui é só aquarela, tá, pessoal? Só aquarela. Eu não utilizo outra técnica. É uma exigência do cliente, então ela é inteira. A única coisa que eu uso de preto é, a caneta nanquim preta e aquarela. Só isso, né? Mas assim, uma dica que eu dou, se você tiver, você pode comprar esses pincel bem fininho, ó. Tá? Bem fino mesmo. Esse aqui, no caso, ó. Você encontra, é fácil encontrar bem fininho. Tem um pincel desse. Tá? No caso aqui, só uso 3. Não uso um monte, não. Eu pego os 3 que eu gosto de usar e acabou. Não fico muito... Ó, bem fininho. Molha numa tinta, se você tiver uma tintinha branca, pode ser um guache, uma aquarela, ou até uma tinta acrílica. Eu até acho a tinta acrílica até melhor, que ela não dá transparência, ela é mais forte. Para dar esses acabamentos em branco é excelente. Mas normalmente é por último, né? Acabou o desenho, normalmente é por último, tá? Deixa eu ver o que mais perguntaram aqui. Só um momentinho, pessoal. Larissa, qual é melhor, aquarela em pasta ou em paleta? Larissa, vai de cada um, Larissa. Eu já falo para eu costumo utilizar em pasta. Esses daqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Tá? Por quê? Porque eu utilizo uma aquarela, o jeito de pintar, eu utilizo essa daqui, ó. Tá? Que é da Sakura. Tá? Eu costumo utilizar essas em pasta porque às vezes eu utilizo a tinta grossa. Eu tenho a de paleta ali, que é aquelas pastilhas, né, que a gente costuma falar de pastilha. Eu não gosto muito, né, mas para quem usa bastante aguada é muito boa. Eu prefiro em pasta, tá? Porque dá para me utilizar tinta mais grossa. E nesses animais, né, esse tipo de desenho naturalista, às vezes a gente utiliza a técnica com a tinta um pouco mais grossa, tá? Então eu prefiro em pasta, mas aí é particular de cada um, tá? Tudo que eu estou falando aqui, por exemplo, é algo bem particular de cada um, tá certo? Porque cada pessoa tem um estilo próprio de desenhar, né? Então eu digo assim, vai de cada um, tá? Correto? Eu, por exemplo, eu até falo para os alunos, eu não costumo estar utilizando lápis de cor com muita cor, tá? Já que eu estou falando a gente está falando de pintura, tá, pessoal? Estou respondendo algumas perguntas aqui, tá? Então, por exemplo, eu não costumo estar utilizando caixa de lápis grande, eu utilizo no máximo 24 cores para menos, tá certo? O restante eu costumo misturar, tinta, mesma coisa. Tá? Eu não sei se isso aí veio da minha época que eu era moleque, que eu desenhava, então a gente não tinha muito recurso, né? E tinha que usar o que tinha. Então, assim, sempre trabalhei com poucas cores. Mas é um costume isso daí, tá? É muito caro, Sakura. Pessoal, é importado. Eu acredito que hoje essa caixa eu tenho faz muito tempo, né? Dura bastante. Se você for utilizar a técnica bem aguada, dura bastante. Mas eu acredito que a Sakura é cara, tá? Mas eu acho que tem outras marcas mais em conta de pasta, tá?
Acho que tem outras mais em conta, tá certo? Mas é meio caro, sim, tá? Mas procura outras marcas, né? Acho que tem uma marca que chama, acho que é Pentel. Acho que é, não sei se é Pentel. Deixa eu só ver aqui. Espera aí, só um momentinho. Espera aí, pessoal. Deixa eu só dar uma pesquisada aqui, mas não sei se é Pentel, isso mesmo. Pentel. Essa marca aqui, ela tem um preço bem legal, viu? Não é tão caro, não. E você compra em pasta, tá? Eu prefiro mais em pasta. Então, aí depende de cada um. Mas, assim, uma dica. Procura, não precisa comprar um monte. Se for comprar, compra as cores aí, acho que 12, 24, até de 12 dá para você fazer muita coisa. E procure misturar as cores, tá? Porque eu acho que você aprendendo a misturar, nossa, você aprende a ter uma noção de tonalidades que é um negócio impressionante, do que você pegar, às vezes, uma caixa enorme, coisas grandes, e assim, eu não costumo estar utilizando esse tipo de equipamento, assim, por exemplo, lápis, compro aquele lápis de 32 imenso, ou mais ainda, eu me perco ali um pouco na tonalidade. Então, eu prefiro comprar algo mais reduzido e misturar as cores, né? Eu acho muito melhor. Além de sair... tem vídeos no YouTube explicando como fazer misturas melhor. Tem, no YouTube tem bastante curso, viu? Sobre isso daí. Tá? Apesar que na época de garoto não tinha YouTube, né? Então eu fui fazendo isso na raça mesmo, né? Vendo os efeitos, cores escuras, mistura um pouquinho de preto para ver qual tonalidade você quer chegar. Eu utilizo muito marrom escuro. Existe uma cor muito legal que é uma mistura entre marrom e preto que ela chama sépia, que para você sombrear é excelente. Então, assim, quando não tinha o sépia, por exemplo, eu tinha que misturar, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre a questão de estruturas aqui no caso de personagens, tá? Bom, qualquer coisa, vocês perguntem mais coisa aí, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso daí, sobre essa questão estrutural. Então, mesmo todos esses desenhos que eu mostrei para vocês aqui, tudo parte de estrutura, tá? Então, por exemplo, aqui, a gente já está fazendo esse tipo de aula, então aqui, ó, no caso, né, deixa eu ver se eu fiz alguns aqui já. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Por exemplo, ó, criando da estaca zero, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui, por exemplo, né, desde mão, estrutura de mão, né? Só um momentinho. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui mesmo eu já estava fazendo alguns desenhos, então tem um Hulk aqui, por exemplo, né? Então, ou seja, para você criar isso aqui da estaca zero, fazer esses personagens, ou alguns personagens que você queira criar da estaca zero, né? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um desenho mais infantil, ou mais cartoon, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Quem quiser acompanhar, deixa eu só centralizar aqui. Isso. Então, por exemplo, ó, né, a gente começa com a esfera, né? Correto? Ó. Eu vou até traçar, deixa eu ver se eu tenho uma caneta vermelha aqui. Eu vou até traçar aqui de caneta vermelha. Ó. Tá? Que seria, né, a linha do meio, ó. Tá? Aí, ó. Essa linha do meio é muito importante. Isso aqui é um semi-perfil, tá? Depois eu faço ele de frente também, eu vou desenhar um pouco rápido. Quem quiser estar acompanhando, tá, galera? Apesar que depois esse vídeo também vai estar disponível no YouTube, vai estar gravado, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Correto? Então vamos lá. E aí, ó, eu faço aqui a parte do meio, tá? Então, ó, eu vou estar utilizando aqui, estou utilizando uma 0,5, tá? Justamente porque essa parte estrutural. Então, ou seja, a partir de, às vezes, um desenho, uma estrutura bem simples, tá? A gente pode estar desenvolvendo e criando um desenho, um cartoon, ou mesmo a partir dessa estrutura, eu posso estar fazendo um outro tipo de desenho,
tá um desenho um pouco mais próximo ao HQ, ou mesmo um desenho mais, uma estrutura humana mais eminente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou fazer um narizinho aqui, ó, redondo, tá? Vou marcar a parte estrutural dos olhos, ó. Correto? Ó. Tá? Repara só que aqui eu já tenho, ele dá uma virada, não tem a mesma largura que esse olho aqui, tá? Ó. Correto? Ó. Olha lá. Deixa eu deixar um pouquinho mais clarinho, porque depois eu vou entrar mais forte com o lápis. Eu vou aproveitar até dar aquele acabamento. Né? Aqui, ó, estrutura da boca, ó. Tá? Tá vendo? Orelha aqui, mais ou menos. Tá? E aí, eu posso estar, no caso, eu posso até fechar, né, e fazer esse rosto redondinho, ou eu posso estar acrescentando, né, por exemplo, uma bochechinha, ó. Ó. Tá? Ó. Eu vou fazer a boca aqui também com uma certo tom de profundidade. Ó. Ó. Vou desenhar a língua lá dentro também, ó. Correto? Sobrancelha. Tá? Tá dando para vocês perceberem? Então é bem simples. Tá vendo? Vamos ver se vai aparecer outra parte da orelha aqui. Certo? Né? Vou colocar um pescoço aqui, ó. Tá? Fazer. O cabelo, pessoal, aquilo que eu falo, né? Isso aqui é como se fosse o crânio. Tá? Se eu fosse deixar ele carequinha, tudo bem, deixaria assim, né? Mas dependendo da quantidade de cabelo que você vai colocar acima da linha do crânio, lógico. Então eu tenho aqui essa linha do crânio, ó. Tá? Então, ó, vou fazer mais ou menos a estrutura do cabelo que eu quero colocar. Certo? Ó, fazer um redemoinho aqui. Né? E aqui o restante. Tá vendo? Aí depois eu parto pro acabamento, né? E os olhos, ó. E é nessa parte aqui que eu vou fazer algumas alterações. Se eu perceber que não tá, alguma coisa está tortuosa, não está legal, eu vou alterando aqui na parte estrutural. Ó. Tá vendo? Vou colocar os brilhos dos olhos aqui também, ó. Tá? Aí, ó. Tá certo? Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa. Tá? Correto? Então a gente consegue estar fazendo com uma estrutura simples, qualquer tipo de desenho assim que envolva, né? Aqui no caso eu estou colocando uma expressão mais de felicidade e tal, tá certo? Ó. Então ajuda bastante, tá? Isso aqui você encontra, quase a maioria dos cursos, né, que eu tenho a base, essa base de didática do próprio Andrew Loomis, né? Quem quiser pegar o livro dele, se eu não me engano, os livros dele que já deve ser domínio público, né? Então é fácil você tá conseguindo, tá em inglês tudo, mas os exercícios dele, galera, é sensacional. E aí eu começo o processo de acabamento, né? Tá? Eu fiz um pouco mais escuro, né, nessa fase aqui, para vocês enxergarem melhor, tá? Então aí, por exemplo, eu vou pegar deixa eu pegar essa lapiseira que eu mostrei para vocês, a mais grossa, né? Deixa eu só apontar ela aqui um pouquinho. E aí eu vou dar o acabamento nele, tá? Vamos lá.
Às vezes eu faço dessa maneira aqui, pessoal, posso passar até depois um papel vegetal, né? Quer ver? Deixa eu ver, acho que eu tenho um exemplo aqui que eu passei no papel vegetal e depois aquele do gato. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Né? Então, esse aqui eu passei, ó. Eu passei ele no vegetal, coloquei em cima, e aí eu determinei mais ou menos o diâmetro da grossura dos traços, ó. Tá? E depois eu redesenhei ele todo, eu usei o Adobe para redesenhar ele, eu gosto mais do Adobe porque eu consigo colocar bastante luz e sombra, né? Tá? Mas o desenho partiu disso aqui, ó, em cima de um desenho feito a lápis, e aí eu fui dando o acabamento, onde eu fui estar determinando onde é os traços mais grossos e mais finos, tá? Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa aqui, pessoal? Deixa eu só ver. A pigmentação dela é muito boa, ela mancha igual 6B. Mancha, essa aqui, se eu não me engano, é grafite B, ela mancha, tá? Aqui eu vou fazer um pouco rápido aqui, tá, pessoal? Né? Então, o olhinho, eu já vou fazer a separação aqui do... Tá vendo? Então, aqui eu venho aqui, o narizinho dele. Tá? Vou pôr aqui um pouquinho mais para cima. Então, essa parte estrutural é muito importante, tá, pessoal? Eu diria que é a parte mais importante do desenho, tá? Por mais que às vezes a galera fala, porque o acabamento, a gente aprende a dar o acabamento, né? Mas se não adianta dar o acabamento, se o desenho está sendo tortuoso, esse tipo de coisa aí fica esquisito, né? Então, por isso que eu falo que é bem importante essa fase. Ó, né? Essa linha B para sombreamento é excelente, mas é aquilo, ela, ela cobra seu preço porque costuma borrar bastante, né? Aí. Tá vendo, galera? Aí eu vou acompanhando o, o trajeto da estruturinha que eu tinha feito, ó. Tá? Repara só, eu fiz aqui em vermelho a linha do meio, tá? Mas quem é que tá ligando? Não sei. É a fulana. Fala isso lá na cama. Falei pra você ficar sentado. Aqui na frente. Não, de novo, tia.
caiu o microfone. Tá? Opa! Estão ouvindo agora? Acho que acabou a aula. Acabou a aula, tá, pessoal? Mas assim, deixa eu só para terminar, né? Eu vou fazer mais outro desenho rápido, só para vocês terem essa noção de estruturinha, principalmente para quem está vendo aí. Eu vou fazer uma estrutura um pouquinho mais, só para terminar, tá? Deu para vocês entenderem isso aqui, pessoal? Então, a galera que viu, eu fiz um pouquinho rápido, mas tentam treinar em casa. Isso aqui é um estilo de desenho bem, eu diria, bem comercial, tá? Isso aqui é coisa que se pede muito no mercado, porque acaba sendo o mascote de comunicação entre a marca e o cliente, né? Então, é um tipo de trabalho que tem bastante. O cliente pede muito isso, tá? Os olhos me lembrou Seninha, verdade. Lembrou um pouco Seninha, tá? Então, por exemplo, agora só para terminar, eu vou mostrar um pouquinho mais, utilizando a mesma estrutura, tá, pessoal? Ó. Só para terminar só, né? Então aqui, ó, novamente, deixa eu ver se dá para... quem quiser depois acompanhar, apesar que ela vai estar gravada, tá? Deixa eu colocar Estou usando sulfite comum, tá, pessoal? Para fazer esse desenho sulfite comum, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Novamente, eu vou utilizar o mesmo tipo de estrutura, só que aí eu já mudo o estilo do rosto, né? Vamos supor Deixa eu fazer rápido aqui, eu vou fazer o nariz, tá? Olha agora, ó. Agora eu vou já mudar o estilo do rosto, ó. Tá vendo? Tá? Tá certo? Tá dando pra vocês entenderem, ó? Então, a mesma estrutura que eu utilizei. Tá? Só para terminar aqui, ó. Então, aqui, ó. Eu já tenho todo... Então, eu vou fazer montando a estruturinha aqui, ó. Correto? Mas o mesmo tipo de estrutura que eu utilizei no outro desenho, estou utilizando para esse. Tá? Então, aqui eu vou fazer a estrutura de nariz, ó. Tá? Vocês vão reconhecer esse personagem rápido, lógico. Né? Vou fazer bem rapidinho aqui, tá, pessoal? Só um momentinho, deixa eu ver. Tá saindo o som aí, né? Dizer meio rápido aqui. Mesma estrutura, ó. Olha lá. Tá vendo? Dizendo meio rapidinho aqui, tá, pessoal? Só para... Utilizando uma 05 com uma grafite B, tá? Esse aqui é um Hulk das antigas, né? Que ele tinha a parte de cabelo raspado aqui do lado. Certo? Só para terminar aqui, ó. Só para mostrar para vocês que aquela estrutura, por mais simples que ela seja, você consegue, às vezes, fazer um desenho mais complexo. Aqui é a expressão de raiva, né? Ó, rangindo os dentes, né? Tá? Só para encerrar aqui, e amanhã a gente já aborda um assunto que vai envolver isso um pouco de expressão de corpo. Então, que eu fiz um pouquinho rápido aqui, ó, só para vocês verem um pouquinho essa parte de estrutura, tá?
Então, dando tanto para fazer um desenho simples, tá, galera? Ó. Opa, aqui. Tá? Quanto para fazer um desenho um pouquinho mais complicado, tá? Mas a estrutura é a mesma. Aqui eu fiz de semi-perfil, mas dá para também para você fazer de frente, né? Quer ver, ó? Só para rapidinho aqui, só para mostrar para vocês, acabei fazendo só semi-perfil, mas só para terminar aqui rapidão, ó. De frente é a mesma coisa, ó. Vou utilizar aqui, ó. Repara só, ó. Somente para a garotada aí que está começando, ó. Linha do meio, ó. Ó. Tá vendo? Eu faço a marcação do nariz. Aqui eu já dou, por exemplo, a estrutura do rosto, ó. Ó, queixo. Então, aqui no caso, se fosse uma criança, um cartoon desse tipo aqui, né? Eu pararia aqui, ó. Opa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí, ó. Eu pararia aqui, né? Correto? Eu pararia aqui, ó. Mas como é como se fosse um personagem de HQ, né? Tá vendo? Já vou fazendo a estrutura, ó. Sigo aqui as bochechas dele, ó. Ó. Tá vendo? Tá? Bem rápido eu fiz aqui, tá, pessoal? Tá vendo? Tranquilo, pessoal? Deu para vocês entenderem, tá? Eu sei que 1 hora é bem rápido, mas amanhã eu retorno, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem. Deixa eu só ver aqui no chat para estar encerrando, tá certo? E aí, treinem, tá, galera? Aqui no caso eu fiz bem rápido, bem simples aqui, mas para mostrar para vocês que com uma estrutura bem simples, deixa eu voltar aqui, a gente consegue estar fazendo desenhos incríveis, tá? Então, sempre pense, eu digo assim, só para encerrar aqui, tá? Deixa eu arrumar aqui a câmera. Sempre tem um cuidado especial com essa parte de estrutura, tá? Porque ela é muito importante, né? Ela que dá a perspectiva, que dá o equilíbrio, que dá uma certa simetria, né? Um volume, né? O equilíbrio entre olhos, boca, nariz, se você vira a perspectiva, né? Essa linha do meio, até que eu tracei em vermelho ali para mostrar para vocês, ó, tá? Essa linha é uma linha guia, né? Mesmo que seja de frente ou de semi-perfil, tá? É uma linha que ela vai seguir justamente para a gente lidar um pouco com esse lance de perspectiva, né? Por exemplo, essa parte dos olhos, aqui é uma coisa, aqui você pode perceber que ela é menor, mas essa linha, depois amanhã eu vou ver se eu mostro para vocês em questão de corpo, em questão de objetos também. A gente acaba colocando com a mesma linha de raciocínio, tá? Então, pessoal, eu sei que foi rápido aí, teve muita dúvida, legal também a gente falar um pouquinho sobre lápis, sobre tipo de tinta, né? Cada um tem seu estilo, tá, pessoal? Não tem via de regra, pô, eu quero depois, por exemplo, pintar, colocar lápis em cima de uma aquarela, dar esse tipo de acabamento, não tem via de regra, você pode fazer esse teste, sempre faça um teste fora por exemplo, se você for estar pintando, uma dica para quem está falando de pintura, se você for estar pintando, eu estou pintando, tal, se você tiver dúvida a respeito de alguma tonalidade, tá? Correto? Então, de repente, você está pintando. Pega um papel do lado, faça o teste antes de colocar no desenho. Tá? Mesmo esses desenhos, até hoje eu faço isso. Se eu estou com alguma dúvida a respeito de tonalidade, se eu colocar um pouco mais, vai escurecer, um pouco menos. Se você colocar menos, escuro, ótimo. Dá para você escurecer mais. Se colocar escuro demais, não tem volta. Lápis de cor também, mesma coisa. Então, sempre faça um teste do lado. Tinta aquarela, por exemplo, a gente está falando um pouco de aquarela, tá, pessoal? Dosa um pouco no papel do lado, vê se é aquela tonalidade que você quer e você vai para o desenho. Se você fazer isso daí, dificilmente você vai errar ou vai perder desenho. Tá certo? Agora, estrutura demanda treino, tá, pessoal? Isso aqui é um princípio básico, tá? Básico entre aspas, mas dá para você fazer desenhos bem complexos, tá? Então, assim, uma boa tarde para todos. Tá? Amanhã a gente está de volta aí,
correto? Se tiverem dúvidas, vocês perguntem amanhã, tá? E amanhã eu vou falar um pouquinho também da parte de expressão de corpo, vou ver se eu também, além de personagens, coloco algum outro tipo de desenho aqui, tá bom? Qualquer dúvida, trago, amanhã a gente conversa. No início a gente conversa um pouquinho sobre as dúvidas, tá, pessoal? Mas tem uma boa tarde aí, foi legal, pena que foi corrido, né? Uma hora você começou a desenhar, acabou, tá, pessoal? Porque quando a gente vai fazer esse tipo de desenho que envolve pintura, né, vai tempo, tá? E uma dica também, tá, galera? Tenha paciência, tá? Eu fui novo, eu errei muito, tá? Tenha paciência com o desenho, tá? Se você quer fazer um desenho bem feito e tal, de repente você cansou, dá um tempo, porque nessa ânsia de você ver o desenho pronto, é aí que a gente erra. Tanto pessoas que já desenham, como pessoas que estão iniciando. Tá? Eu aprendi com o tempo isso daí, aprendi com o tempo de ter essa paciência para projetos de desenho. Então, assim, tenha também essa paciência, tá? Se o desenho tá legal, tá bonito, tenha paciência, se cansar, dia seguinte você volta a estar fazendo desenho, mas a paciência faz a gente não cometer erros meio graves. Então, pessoal, é isso daí. Amanhã no mesmo horário, tá? No mesmo bate-horário, tá certo? Das 3 às 4. Tragam suas dúvidas e tenham uma boa tarde para todos, galera. Um grande abraço. Falou!